O cristão e as autoridades constituídas. Você já pensou sobre este assunto? Será que, como cristão, posso questionar ou mesmo confrontar autoridades constituídas? Tenho que me submeter sempre? Seria correta a interpretação, por parte de alguns, de que é pecado se levantar contra qualquer autoridade, inclusive eclesiástica? Diante do momento que passamos, talvez seja importante fazer algumas considerações bíblicas a respeito de nossos relacionamentos com as autoridades. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 13, um texto clássico que exemplifica muito bem o assunto. Gostaria de tecer alguns comentários sobre este texto e sobre nossa posição diante de tais situações. Começa ressaltando a abordagem dada pela Bíblia quando o assunto se refere à autoridade instituída em relacionamento entre pastores e o povo de Deus. Os textos que falam sobre o respeito devido às autoridades não são apócrifos. Muito ao contrário, afirmo que além de verdadeiros são essenciais. Neles estão contidos propósitos importantes para a manutenção da ordem. Sem autoridades em uma sociedade, sejam elas civis, militares ou religiosas, tudo se transformaria em anarquia. É inimaginável viver em comunidade sem o papel das autoridades. No entanto, há de se observar que não podemos ter uma postura de subserviência, uma submissão e obediência às autoridades de um modo acrítico ou cego. Deus deu ao homem o poder de pensar, questionar e nos capacitou com um dom precioso, o discernimento. Esse nos foi dado para que em qualquer ocasião possamos discernir a vontade de Deus, para que possamos entender o que é certo e o que é errado e para decidir entre o bem e o mal. Uma boa dica para isto é sempre tomar Yeshua como modelo. Nele está encarnada a soberana vontade de Deus. A velha pergunta que precisa ser feita é: se Yeshua estivesse aqui, o que faria? Essa é uma boa forma de colocarmos na balança as autoridades. Não está no padrão de Deus, que seja anátema. O que estou afirmando é que nem toda autoridade, eclesiástica ou política, foi constituída por Deus. Se não obedecem a Deus, também não devo obedecê-las. Ele está acima das autoridades, sejam elas quais forem. O apóstolo Pedro diz em seu discurso em Atos 4,19: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Talvez se pergunte: qual o critério que devo observar para que possa avaliar uma autoridade? Como devo saber se devo ou não obedecer e honrar tais autoridades? A resposta é simples e direta. Se a autoridade se opõe aos princípios de Deus, que a instituiu, perdeu seu sentido de ser. Toda autoridade deve passar pelo crivo. Promove o bem e castiga o mal? Se não pode responder afirmativamente a essas assertivas, essa não é uma autoridade que merece nossa submissão. Para não passar a ideia que isto é apenas um pensamento particular, lembro que na Bíblia existem muitos homens de Deus que, sem medo, questionaram autoridades. Mais do que isso, incisivamente, colocaram seus dedos em riste na cara do pseudo-ungido, demonstrando nenhuma submissão para com seus cargos públicos, sejam elas quais forem. Quando uma autoridade, ainda que constituída legalmente, não corresponda aos princípios morais estabelecidos na Palavra de Deus, pode-se dizer que esta é considerada uma autoridade desviada e anátema. Veja 1 Reis 13, 1 Reis 16, 1-7, 1 Reis 18, 1-19, Jeremias 22, versículos 1-9. Lembrando ainda que o Novo Testamento registra Yeshua chamando Herodes de raposa, Lucas 13:32. E o que dizer ainda das vezes que chamou as autoridades espirituais de sepulcros caiados, ou então quando vemos João Batista confrontando o grande Herodes e denunciando seus pecados, Mateus 14. Ele sofreu consequências, foi preso e decapitado, perdeu a vida, mas não perdeu a moral. Autoridades que se afastam de princípios éticos e morais contidos na palavra de Deus não merecem nossa submissão. Mais do que isso, devem ser confrontadas e não confortadas, devem ser repudiadas e não inocentadas.